vamos falar do mercado imobiliário, porque o aumento das taxas dos serviços para registro de imóveis em Santa Catarina está preocupando a Federação das Associações Empresariais do Estado, a FACISC, que fez um levantamento. A economista da entidade, a Mariana Guedes, está ao vivo conosco e vai falar um pouquinho sobre o impacto dessas taxas. Mariana, bom dia, obrigado por conversar conosco aqui na Jovem Pan, bem-vinda. Bom dia, Marcos, bom dia, Fernando, bom dia a todos os ouvintes. É um prazer estar aqui representando a FACISC para falar de um setor tão importante para Santa Catarina. Mariana, o que revela essa pesquisa? Então, essa pesquisa que a gente fez, primeiramente comparando os emolumentos para registrar imóveis em relação à inflação e depois comparando a outros estados da região sul e sudeste, revelou que os emolumentos em Santa Catarina estão crescendo não só acima da inflação, em muitos casos o dobro, como também muito acima do crescimento de outros estados. São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Espírito Santo. E isso acaba prejudicando o setor da construção e também o consumidor final. Por quê? Porque, em tese, quando a gente vai reajustar preços, contratos de aluguel, salários, eles precisam ser reajustados conforme o crescimento da economia, ou seja, conforme o crescimento da inflação, que é a média de todos os preços de produtos e serviços na economia. E o emolumento é um tipo de serviço prestado para a sociedade. Se ele está crescendo muito acima da inflação e de outros estados, isso acaba onerando tanto os custos de produção para o setor imobiliário, como também para o consumidor final, que o setor imobiliário ou ele diminui suas margens de lucros ou repassa todo esse aumento de custo para o consumidor. E muito importante observar que não só o crescimento está muito acima dos outros estados, como também muitos tipos de serviços para registrar imóveis estão com o valor atual de 2024 ou igual ou muito acima de outros estados, com destaque para o Rio Grande do Sul. Agora, Mariana, a pergunta que pode surgir na cabeça do ouvinte é a seguinte: por que então que Santa Catarina tem essa taxa mais elevada, mesmo acima da inflação, como você explicou, e a gente tem uma taxa acima de outros estados? Qual é a grande motivação disso que o estudo revela, hein? Na verdade, esse crescimento ele deveria ser conforme o crescimento da inflação. E como não está conforme o crescimento da inflação, nem conforme os outros estados da região sul e sudeste, há hipóteses de que esse crescimento possa ter sido por conta da valorização imobiliária em Santa Catarina. Mas, se a gente for ver o ranking dos maiores preços médios, não só a cidade de Santa Catarina estão nesse ranking, e sim, muitas cidades da região sul e sudeste, Vitória, Belo Horizonte, São Paulo, Rio de Janeiro, estão entre os maiores preços, e principalmente Curitiba cresceu no acumulado do ano 10% o seu preço, enquanto que cidades de Santa Catarina, como Itapema, cresceu somente 3%. Então esse aumento realmente não se justifica nem pela valorização imobiliária, muito menos pelo crescimento da economia como um todo. Mariana, como é que a comparação desses valores das taxas de registro de imóveis entre Santa Catarina e outros estados, né, já citados por você, por exemplo, reflete justamente nessa competitividade e nos custos para o setor de imobiliário catarinense? Ele acaba, em tese, afetando a recuperação do setor da construção em Santa Catarina, que foi um setor duramente reprimido desde os efeitos econômicos na pandemia, tanto por paralisação, por aumento nos seus preços, nos seus insumos, e justamente em 2024 que a gente vê um crescimento, sinais de recuperação desse setor, principalmente na construção de edifícios, que é onde mais da metade das empresas estão instaladas em Santa Catarina, ele acaba onerando mais os custos de produção para a empresa. Importante ressaltar que o custo médio do setor da construção em Santa Catarina está em patamar 50% acima do período pré-pandemia, e esses emolumentos crescendo acima da inflação e acima dos reajustes de salários, ele acaba pressionando os custos de produção para o setor da construção, repassando esse preço para o consumidor final, que também terão que arcar com esses maiores custos, desaquecendo essas vendas no setor imobiliário, e com isso a gente acaba perdendo tanto em competitividade em relação aos outros estados, como também estamos onerando mais os custos de produção. A questão dos insumos estarem em preços mais elevados, elas são um caráter nacional e depende de fatores internacionais.
Mas a questão do crescimento dos emolumentos para legalizar um imóvel, esse aumento ele só é visto em Santa Catarina num valor tão exorbitante. Então isso acaba perdendo a nossa competitividade e também danificando o consumidor final, que vai ter que pagar mais para legalizar o seu imóvel. E isso acaba repercutindo em maiores preços e perda de poder aquisitivo por parte do consumidor, como também para esse efeito nos custos, ele é visto desde as etapas iniciais do setor da construção. Por exemplo, ao adquirir um imóvel para uma construtora construir um prédio, ele já vai estar pagando a mais no preço desses emolumentos para legalizar. E isso acaba também incentivando a informalidade e os contratos de gaveta, que podem ser mais latentes em Santa Catarina do que nos demais estados no sul e sudeste. Mariana, com base nos resultados desse levantamento que a Facisc realizou, qual é o próximo passo, né? Com esses dados em mãos, o que a Facisc pretende fazer até para que o mercado tenha conhecimento dessas, né, da questão das taxas que temos aqui, e o que pode ser feito de uma forma em geral por parte do poder público, sei lá, para que a gente tenha uma taxa que faça sentido para a realidade catarinense quando se fala na questão do mercado imobiliário? Então, estamos negociando, fazendo tratativas, tanto com a Alesc como também com o Tribunal TJSC. Enviamos ofícios para os demais e, com isso, estamos em tratativas para enviar ao TJ de forma mais detalhada a descrição desses dados, descrição de todos esses custos e esses impactos no setor da construção, como, por exemplo, ao invés de num registro de imóveis pagar 0,5% do valor do imóvel para escritura e registro, Santa Catarina está pagando 1%, 2%. Então, o dobro do valor do que é pago no Rio Grande do Sul. Então, todas essas descrições desses dados, desse aumento, desses impactos no setor da construção e também para o consumidor final, a gente está detalhando para passar ao TJ e, com isso, ampliar esse diálogo, essa discussão, para resolver da melhor forma possível esse crescimento para os próximos anos. Está de acordo com a inflação. É um assunto que ainda vai reverberar e muito, né? Principalmente no setor. Mariana Guedes, a economista da entidade, nosso muito obrigado e até uma próxima oportunidade. Muito obrigado. A Facisc e o Centro de Inteligência está à disposição para qualquer assunto discutido na sociedade. Muito obrigada.